Eu sou comida!
itu.
Esse? Esse. Peixinho! Ei. É café. Café.
Ah! Cuide da família. Você é o princípio. Ei! Ah! Foge, amiguinho! Foge, amiguinho! Ei! Você, ó. Ficou aqui, gostou. Estátua! Você veio? Aí ela veio com o beijão de nada com o meu bebezinho. A criança ele falou assim, É um peixe, é um beijão! eu quero meu bebezinho de volta. Ei! Ah! Você jogou na vida de... Ai! Ah! Bom! Não.
Brincadeirinha. Ai, meu Deus. Eu te amo. Você tá bem? Ai, você tá bem? Deixa eu ver. Aqui, ó. Vai. Ai, o meu bebezinho. Não ri, isso é triste. O meu bebezinho se vai. Ai, você pegou o meu bebezinho, tá bonitinho. Ele já tava com a calcinha assim. Ai! Não! Não! Saiam vocês pra lá! Saiam vocês pra lá! Espera! Espera! Ei! Peixinho! O meu bebezinho tava morrendo! Aí eu pego, faço fantasma, faço meu bebezinho viver vocês! Que é isso? Que mundo é esse? Eu vou fazer de novo. Vou fazer peixinho. Quando eu falar peixinho! Vocês? Não. Vocês? Obrigado. Todo mundo! É um teatro de volta! Vocês? Eu espero, ó, guarda isso com mais quem tá com criança no colo, joga pra cima, bate palma, pega de novo. Vamos lá, energia, peraí. Peraí, de novo. Meu bebezinho! Ei! Peixinho! Tchau, peixinho! Tchau! Pessoal, desculpa. Desculpa. Ai. Senta aqui. Ó.
Olala!
obrigado a presença de todos nesse dia tão feliz. A gente está voltando desde março do ano passado, que a gente não sobe num palco assim, não estamos com público, então é muito especial estar aqui com vocês. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado a todo mundo que ajudou a gente aqui, ao Fernando, a Selma, ai meu Deus, como eu vou lembrar mais todo mundo? Os rapazes da filmagem, o João, o Luiz, o Benê da Luz, a Bianca, nossa técnica de som e luz, o Babalu, nosso motorista que nos trouxe lá de São Paulo. Sem todos eles a gente não faria esse espetáculo, não estaremos aqui hoje, então palmas para todos eles. E, pessoal, o que vai ser possível, o que proporciona a gente estar aqui hoje é justamente as precauções. Então, se a gente se precaver, tomar as medidas de segurança, sempre andar com álcool gel, usar máscara, a gente pode aos poucos voltar a esses encontros, essas coisas tão importantes e bonitas, que é o teatro. A gente tem uma plateia incrível como vocês, então vamos seguir olhando para frente, vendo dias melhores e para a gente construir de novo tudo o que a gente tinha. E às vezes nem dava tanto valor, né, gente? A gente trabalhava tanto e falava assim, ai, estou um pouco cansado, viu? Agora... E, bom que se diga, estamos testados também, estivemos aqui, né, sem máscara. E, bom, só queria deixar nosso YouTube, nosso Facebook, nosso Instagram, porque afinal agora mais do que nunca é isso que está aí na janela, né? Então é sempre Ciatrux, tá? Sempre TRUKS, sem o C. Tem nosso site também, trux.com.br. Se procurar Ciatrux no Facebook, no Instagram, vocês acham, por favor, nos sigam. E no YouTube a gente tem uma programação lá montada, toda feita exclusivamente para as crianças, com várias ceninhas curtas. Inscrevam-se, participem, que é muito importante para a gente nesse momento de retomada, divulgar, preencher e fazer esses números internéticos melhorarem. Eu não sei se em 2019 veio para cá, 2019 ou 2018, veio para cá o Senhor dos Sonhos, eu não sei quem assistiu, se alguém estava... Então, a gente fez uma série com o Lucas, que é o personagem principal do Senhor dos Sonhos, ele em várias situações, assim, tem lá no nosso YouTube, então por favor visitem, são vídeos curtos, divertidos, e acho que é isso, né? Último recado, prometo, e esse é para as crianças, daqui a pouco vai começar a segunda parte da peça, vai ser lá na casa de vocês. Vamos pegar papai, mamãe, irmão, tio, titia, vovó, cachorro, gato, papagaio, leão. Não! Esse eles vão ter que fazer. Bem lembrado, Vai todo mundo lá pra cozinha e... Faz a maior bagunça! Tchau, pessoal! A Companhia Trux foi fundada em 1990, na cidade de São Paulo. Estamos completando 31 anos de existência esse ano. Temos quase 20 espetáculos no nosso repertório e a gente ficou conhecido nacionalmente pelo trabalho com teatro de bonecos. A gente adaptou uma técnica, uma linguagem japonesa chamada bunraku, em que 3 pessoas manipulam um boneco, fica uma na cabeça e no tronco, a outra nos braços, a outra nas pernas, bonecos de mais ou menos 1 metro. E durante muito tempo foi assim que a gente trabalhou. Aí em 2004 a gente começou a se aventurar na linguagem do teatro de objetos, com o espetáculo Zoológico. Isso ficou adormecido um tempo e aí em 2012 a gente volta de vez para essa linguagem com o Sonhatório, que a gente apresentou aqui. E na linguagem do teatro de objetos, a gente diz que a gente faz poesia visual. Como você tem as metáforas, né? Por exemplo, você tem a metáfora lábio de mel. Um lábio de mel não é um lábio feito de mel. Ele é um beijo bom, um lábio bonito, enfim. E aqui a gente está fazendo, isso é uma poesia escrita, né? Aqui a gente faz poesia visual, que é pegar objetos que têm um significado próprio, que têm uma função própria, e a gente ressignifica eles usando a imaginação. Então, quer dizer, a gente está... Aí, com esse espetáculo, a gente diz que a gente está
mostrando que o mundo não precisa ser cartesiano, não precisa ser 1 mais 1, não necessariamente precisam ser 2. A gente pode ter outros meios de encontrar soluções, a gente pode exercer nossa criatividade. E as crianças fazem isso incrivelmente bem, assim, né? Elas pegam as coisas e já brincam com as coisas naturalmente. Então aqui a gente está fazendo esse trabalho de realmente relembrá-las, de que isso existe, relembrar os pais, e de que talvez o que a gente precise nesse mundo tão maluco, tão apressado, tão de cobranças e de, como que é o nome? De afazeres e de obrigatoriedades, né? A gente está, talvez se a gente brincar um pouquinho, se a gente conseguir olhar para as coisas com um pouco mais de calma, talvez a gente possa ter um pouco mais de saúde. Então a gente quis brincar com essas figuras, né, de médicos e loucos e dizer que loucos são aqueles que são incapazes de brincar e não os que brincam como loucos. E acho que é isso. Bom, eu acho que acima de tudo esse espetáculo é um convite à experiência, as crianças experimentarem e brincarem, porque acho que durante esse tempo de pandemia o mundo ficou todo muito virtual e as crianças sofreram muito com isso, com aulas virtuais e com essa falta da troca, que é muito importante nessa idade. Então o que a gente quer convidar é que as crianças brinquem em casa e possam experimentar o mundo, que para elas é todo fantástico e tudo pode virar brinquedo. E um convite aos pais também, para brincar com seus filhos. E às vezes um brinquedo imaginado, inventado, é muito mais interessante e muito mais mágico do que algo comprado, de uma coisa que já vem pronta para se brincar. E eu quero também fazer o convite a vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso YouTube. A gente criou muito conteúdo durante essa pandemia para as crianças, tanto na técnica de bonecos quanto na de objetos. Então, segue lá. O nosso YouTube é TV Trux, o nosso Instagram é Cia Trux e o nosso Facebook é Cia Trux também. E no nosso site você encontra tudo sobre todos os espetáculos e a história da companhia. Olá pessoal, tudo bem? Bom, o Gabriel falou um pouquinho sobre o enredo da peça, sobre a companhia, e eu queria dizer para vocês o quanto a gente está feliz de poder voltar aos palcos e voltar a se apresentar. Esse momento foi muito mágico para a gente chegar aqui em Pirassununga, ser tão bem recebido pelo teatro, pelas pessoas, pela prefeitura, e ver que todo mundo está seguindo o protocolo, se protegendo, para que a gente possa, aos pouquinhos, ir retornando à nossa rotina e fazendo cada vez mais espetáculos lindos, encontrando vocês. E é isso, acho que com um pouquinho de responsabilidade e com amor, né, acho que a gente consegue retomar as coisas que a gente gosta tanto. Tá bom? Era isso que eu queria dizer para vocês. Espero que a gente se veja por aí em breve. E que vocês tenham muitos espetáculos, que vocês brinquem bastante em casa e aproveitem, porque brincar não é coisa de louco não. Coisa de louco é ficar fazendo coisas que não valem a pena. Tchau, tchau. Pessoal, a gente se vê em breve. Tchau! Assista, compartilhe, curta, participem. É isso!